Hoje nós tivemos o privilégio de estar com os irmãos aí na parte da manhã e foi bom ver o Jairo, né? Há poucos dias nós ouvimos também aí o José Carlos, né? Seu Oswaldo, o pessoal de São Joaquim estão se fazendo presente. Isso é muito bom, né? A gente dá graças a Deus por esses privilégios que o Senhor nos concede. Eu me lembro de quando era menino, jovenzinho, né? O senhor Oswaldo era o professor da escola dominical da nossa classe. Era uma classe de jovens meninos e ele nos levava à beira do rio Sapucaí, fazíamos reunião ali na beira do rio e todo mundo ia de bicicleta, né? E ele carregava um no cano da bicicleta, outro na garupeira, amarrava uma corda e puxava o meu irmão mais velho, o Clarizinho. Então, a gente tem lembranças do passado, né? São coisas que a gente não esquece. Deus realmente nos abençoa. Nós estamos gratos a Deus pelos privilégios e a gente sempre agradece a Deus por São Joaquim, né? Não porque foi o berço da nossa vida espiritual, mas também pela maneira como o Senhor usou a igreja aí para a disseminação do Evangelho, né? Eu não sei se os irmãos já fizeram uma conta, né? Das localidades que nasceram de São Joaquim da Barra. O irmão Jairo falou que o pai dele foi para São Carlos, ele foi para a convenção, ele começou. A igreja de São Carlos foi começada pelo senhor Oswaldo e está ali, né? Até hoje, graças a Deus. Depois ele foi para Tupi-Pauli, para Penápolis, né? E aí a obra vai expandindo, né? O Severo foi para Paranavaí, nós viemos aqui para Londrina, nós viemos, não tinha nada, nós começamos do nada, né? Então a gente sabe que isso tem outros lugares, né, que os irmãos devem tomar conhecimento, mas isso nos alegra ao ver que Deus usou durante muito tempo, né? E está usando ainda, com certeza, as igrejas aí em São Joaquim, tanto na praça como também ali na CEAGESP. E nós estamos sempre orando para que os irmãos continuem firmes, dedicados ao Senhor, né? É bom ver vários irmãos jovens assumindo o trabalho. Isso alegra o nosso coração e que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos. Bem, irmão, hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho, né? E sobre a profecia, em especial focalizando, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Eu gostaria que vocês observassem aí no slide, nós temos aqui, nessa parte de baixo aqui, né, nós temos a última semana de Daniel, a vinda do noivo, de que nós vamos enfocar também, né, a vinda do rei, que é depois da tribulação, a vinda de Jesus Cristo até a terra, e entre a vinda do noivo e a vinda do rei estará, então, a última semana de Daniel, que é uma semana de 7 anos, e que é o período chamado grande tribulação, a tribulação, né? E nós dividimos, então, desculpa, estou fazendo coisa errada aqui já. Vamos voltar um pouquinho. Nós dividimos esta última semana aqui em 3 anos e meio e 3 anos e meio, porque tanto no livro de Daniel como no Apocalipse a gente vê essa divisão, né? Então, a primeira parte nós sempre chamamos de a tribulação e a segunda parte a grande tribulação, porque de fato existe essa divisão na Bíblia, né? Então, entre a vinda do noivo e a vinda do rei está a tribulação. Olhando para a parte de cima aqui, nós estamos olhando a parte no céu, né? Então, enquanto aqui na Terra está ocorrendo os acontecimentos da grande tribulação, né? Então, a igreja que foi arrebatada, ela estará diante do tribunal de Cristo, e ali as nossas obras serão julgadas. É bom pensar nisso, né?
aquilo que a gente realmente fez, que a gente faz e a maneira como nós estamos servindo o Senhor. Então, nós vamos receber recompensas aqui. Às vezes, vamos sofrer detrimento, nós vamos ver algumas coisas durante o decorrer. E as bodas do Cordeiro também acontecem ali no céu. E depois, então, desse tempo, o Senhor Jesus volta como rei, né? Então, a vinda do noivo é para a igreja, a vinda do rei é para Israel. A gente dividindo assim, é mais fácil de guardar na memória, de conservar, né, a profecia de uma forma bem clara em nossa memória. Vamos avançar um pouquinho. Nós vamos comentar um pouco sobre a volta do Senhor e, em especial, nós estaremos focalizando, né, o arrebatamento. E se os irmãos tiverem alguma dúvida depois, pode escrever para a gente, nós conversamos, tá? E o arrebatamento então se dará. Eu queria somente mostrar uma coisa, a gente pega essas fotos assim para exemplificar, né? E, na verdade, elas não mostram a realidade, né? Por quê? Porque quando nós subirmos para o arrebatamento, para estar com o Senhor nos ares, nós não vamos estar usando essas roupas aqui da terra. Nós estaremos revestidos de glória. Nós seremos imortais, incorruptíveis, já estaremos então no estado eterno. Mas como é difícil, às vezes, uma ilustração assim, a gente usa essa, né? Mas os irmãos, então, ficam sabendo. Nós sabemos que um dia nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar o Senhor ali nas nuvens, né? Cristo virá para os seus. Eu queria destacar esse ponto, né? Em João 14, e verso 3, o Senhor disse: Virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu penso que há pouco tempo eu falei sobre Hebreus 9, né? E nós observamos ali que o texto diz que o Senhor Jesus Cristo aparecerá para os que o aguardam para a salvação. E é exatamente isso que nós estamos focando aqui. Ele disse: Virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. E eu queria destacar aqui, irmãos, o amor do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, não é? Nós sabemos que ele veio, fez a obra do Calvário, sofreu para nos salvar, voltou ao céu, né? Mas ele prometeu que ele virá outra vez, né? E ele disse: Olha, eu virei outra vez. E qual é o objetivo? Vos receberei para mim mesmo. Então, ele vem para nos receber para ele. E isso fala muito ao meu coração, porque mostra que o Senhor Jesus me ama e ele me quer para ele, né? E outra coisa interessante no texto é: para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer a nossa companhia. Então, não somente ele nos quer para ele, mas ele nos quer com ele, onde quer que ele esteja, né? Isso é um amor singular, um amor maravilhoso, né? Que nós louvamos ao Senhor Jesus por nos amar desta forma, né? Aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Eu queria agora que nós observássemos o que está grifado aqui no versículo. Aos que o esperam, né? O fato do texto dizer para a salvação é porque nesse dia do arrebatamento, nossa salvação se completará. Nós somos salvos, corpo, alma e espírito. Alma e espírito estão já transformados, mas o corpo ainda é o corpo físico, o corpo mortal, corruptível, no qual nós estamos vivendo. Mas nesse dia, o nosso corpo será transformado. Mas observa bem, aparecerá a segunda vez aos que o esperam. E a pergunta agora, antes de prosseguir, é: você, irmão e irmã, está esperando o Senhor Jesus? Nós estamos vivendo dias quando as pessoas falam muito na volta de Cristo, mas falar não é o importante. O importante é você ter certeza no seu coração
de que pertence a Ele, né? E de que Ele virá e você está esperando. Eu coloquei aqui uma ilustração que é essa mala aqui, né? Porque às vezes, quando nós vamos viajar, nós temos que fazer a mala, não é verdade? E vamos supor que eu combino com um irmão olha, eu vou passar aí na sua casa às 9 horas para nós fazermos uma viagem, né? Fica aí preparado que eu passo por aí, né? Quando for 9 horas, eu estou chegando lá na casa do irmão. Aí ele vem e fala para mim: espera um pouco que eu vou arrumar minha mala. Ele não estava esperando, não é? Ele não se preparou, quer dizer, a mala dele ainda estava sem arrumar, sem preparar, né? Ele deveria estar com a mala arrumadinha, só esperando, né? Esperando aquele momento. Então, irmãos, é muito importante quando nós lembramos esse texto de Hebreus 9:28, né? Aos que o esperam, né? Então, se nós estamos esperando, a nossa mala tem que estar pronta, né? A nossa vida cristã tem que estar em ordem. Às vezes, a gente não é assim tão fiel ao Senhor, né? Faltamos muito às reuniões sem motivo, na verdade. Não damos o devido valor à própria palavra. E muitas coisas assim que precisam ser consertadas na nossa vida. E nós precisamos, de fato, consertar, não é? Para que nossa malinha esteja arrumadinha e o Senhor Jesus pode chegar. Se ele chegar hoje, eu estou pronto. Se ele chegar amanhã, eu estou pronto. Se ele demorar mais um pouco, eu estou pronto. Então, a gente estando pronto, esperando ele, ele pode vir a hora que for, nós vamos subir com ele, com gozo, com alegria no nosso coração, porque nós estamos com a nossa vida espiritual em ordem. Ele virá para os seus. Então, ele vem para você, porque ele te ama, ele quer você com ele, né? Então, espere, né? Maravilhoso quando nós podemos pensar nisso. A igreja se manifestará em glória na vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento. Esse texto é maravilhoso, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso é interessante, irmãos, né? Então, eu mencionei naquele quadro que os nossos corpos estariam revestidos de glória, porque nesse dia, quando o Senhor Jesus vem para o arrebatamento, a igreja ela vai se manifestar em glória, né? E se você ler 1 Coríntios 15, 51 e 52, você vai então entender, né? Porque naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo vem, os mortos ressuscitarão, mas ressuscitarão já glorificados. E nós, os vivos, seremos transformados. E todos, como seres reluzentes, né, glorificados, nós vamos subir para encontrar com o Senhor Jesus Cristo ali nos ares. Então, por isso, o texto que a igreja se manifestará em glória. E, de fato, será assim mesmo, né? Será um dia maravilhoso na nossa experiência como a igreja do Senhor. É bom pensar nisso, não é? A vinda do noivo. Essas coisas têm que ser destacadas para ficar na nossa mente, não é? Com clareza, o que é o arrebatamento e o que é a vinda de Jesus Cristo até a terra. O arrebatamento é a vinda do noivo, né? Ele virá até as nuvens. João Batista, ele disse no capítulo 3, verso 29 de João, aquele que tem a noiva é o noivo. E é verdade, né? Quando nós pensamos no Senhor Jesus, ele tem a noiva. Quando nós pensamos na noiva, ela tem o noivo. Então, Jesus Cristo hoje é o noivo. A igreja é a noiva, né? Então, vai haver um encontro maravilhoso da noiva com o noivo nesse dia tão glorioso do arrebatamento. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Esse texto está dentro
parábola das 10 virgens, na verdade. E é interessante, irmãos, quando nós podemos ler a parábola das 10 virgens e entender, né, a importância da gente estar preparado para esse momento tão glorioso que é de encontrar com o Senhor Jesus. E eu queria só destacar, eu não vou demorar muito, mas eu queria só destacar o fato de que as 10 virgens eram semelhantes, não é? Semelhantes em muitos aspectos. Eram 10, não é? Eram virgens, todas elas tinham uma lâmpada, tinham uma vasilha para azeite, e todas elas estavam esperando o noivo. Agora é interessante isso, né? Porque nem todos os que estão esperando o noivo são do noivo, né? E entrarão para as bodas do Cordeiro. Porque as 5 prudentes, elas eram salvas, mas as 5 imprudentes não eram salvas, por isso elas não entraram. Mas todas elas, tanto as prudentes como as imprudentes, estavam esperando o noivo, né? Então, quando a gente vê uma pessoa, ele diz assim, eu sou crente, não, eu estou esperando a volta do Senhor, né? A gente fica até meio contente de ouvir isso, né? Mas será que ele pertence às 5 virgens prudentes ou às 5 virgens tolas, loucas, que não estão de fato preparadas, né? A preparação está no fato de a pessoa se converter a Cristo, de a pessoa ter o Espírito Santo, que está exemplificado exatamente no combustível ali da lâmpada, né? Que é o azeite. Então, nós sabemos que toda pessoa salva, ele tem o azeite. Só que as 5 imprudentes, elas não tinham azeite nas suas vasilhas. Elas não tinham o Espírito Santo, elas não eram salvas, né? Então, a gente precisa sempre lembrar isso, porque estamos vivendo dias, né? Quando há tanta coisa nesse sentido, uma grande religião, muitas religiões, né? E confunde a gente, às vezes engana a gente essas coisas. E nós precisamos ter um certo cuidado quanto a isso, não é verdade? Quando você olha para Mateus 13, aí você vê a parábola do grão de mostarda, né? O que aconteceu? É a menor de todas as sementes, crescida é maior que as hortaliças, mas cresce e se faz árvore. E as aves do céu vêm e aninham nos ramos da grande árvore. As aves do céu são, sem dúvida, o maligno. Não estão aninhados na mostardeira, estão aninhados na grande árvore. A igreja do Senhor é a pequena mostardeira. Ela não é grande, a igreja do Senhor é pequena, né? E a grande árvore, ela é grande, ela é imensa, né? Então, não se preocupe se você está reunindo com uma pequena igreja, mas que anda dentro da palavra de Deus, que obedece ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Porque aquela que é grande, mas que não faz a vontade do Senhor, é a grande árvore. E os demônios, eles se aninham não na mostardeira, eles se aninham na grande árvore. E nós precisamos entender essas coisas, né? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essas palavras são do apóstolo Paulo, e ele está mostrando aos crentes em Corinto o zelo que ele tem por eles, né? O desejo de vê-los preparados para serem apresentados como uma virgem pura a um esposo que é Cristo, né? Então, nós damos graças a Deus por essas verdades da palavra e pelo privilégio, né, da vinda do noivo. O que tem o noivo, a noiva é o noivo. Ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Maravilhoso, irmãos, não é? Agora vamos pensar um pouquinho nos sinais prescritos na palavra de Deus, e nós precisamos então ligar uma atenção a isso para nós não sermos pegos de surpresa, não é? Primeiro nós vamos considerar ligados à religião, não é verdade? E eu queria que você observasse esse texto.
muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos, né? O Senhor está saindo do templo com seus discípulos e eles falam, Senhor, veja que construção, que pedras, né? Então o Senhor começa a mostrar para eles a importância de eles permanecerem firmes e não serem enganados pelo inimigo, né? E ele disse, olha, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Agora, essa profecia, ela se destaca pelo fato de que a pessoa diz que ele é Jesus Cristo, não é? Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Então, nós precisamos pensar. Eu colhi algumas ilustrações. Primeiro, o Henri Cristo, né? Eu sei que os irmãos todos já ouviram, porque foi muito notório, né? O aparecimento desse homem. E ele se diz Jesus Cristo, né? Na verdade, ele estava em Curitiba, algumas vezes veio a Londrina, e numa visita a Curitiba, um irmão me levou para conhecer a casa dele, onde ele morava. E na parte de cima, onde tinha a laje, tinha guardas com armas pesadas. E eu perguntei por quê? Bom, porque ele precisa, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nunca precisou, né? Quando Pedro tirou a espada e feriu a orelha do sumo sacerdote, ele foi repreendido pelo Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo, na verdade, não é Henri Cristo. Ele é um impostor. E agora ele está lá, para aqueles lados de Brasília. Acho que está em Brasília. Mas nós sabemos, isso é um cumprimento, né, dessa profecia. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, né? Outra pessoa que eu observei, ele é russo, Sérgio Turop. Também ele diz ser Jesus Cristo e tem enganado muita gente, né? E outra pessoa é esse japonês, Sung Milgum, né? Ele também diz que ele é Jesus Cristo. Então, agora, você veja bem, eu só peguei três, mas se você for pesquisar, vai descobrir que tem muitos nesse mundo que se declaram ser Jesus Cristo. Por isso, é melhor a gente ver essas coisas e saber que nenhum deles é o Senhor Jesus Cristo. Eles estão enganando, né? São aqueles que vêm para enganar o povo de Deus. Então, nós precisamos lembrar que os sinais ligados à religião enganam muito as pessoas e nós temos que ter um cuidado. Temos que ser firmes na nossa fé no Senhor, estar esperando o Senhor Jesus Cristo com toda a dedicação de nossa vida espiritual, né? Vamos avançar um pouquinho. Agora, eu queria que nós observássemos algumas coisas que estão em 1 Timóteo, capítulo 1, até o verso 3. Depois você pode ler, né? Eu vou fazer menção aqui para não tomar muito tempo, né? Mas, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, né? Observe bem, o apóstolo, ele passa para nós alguns detalhes, né? Ele mostra que um dos sinais falam mentiras, né? Ele está falando exatamente do ensino dos demônios, né? E você pode olhar lá em 1 Timóteo 4, você vai ver isso. Às vezes nós achamos que o demônio aparece desse jeito aqui, né? Com dois chifres, muito feio, assim, né? Mas é um engano, irmãos. Pode ser que ele seja assim, né? Como um pregador com a Bíblia na mão e falando, né? E em 1 Coríntios 11, 13, Paulo fala que até Satanás se transforma em anjo de luz e não é muito que seus ministros se transformem em ministros da justiça. Então, para enganar, Satanás faz de tudo, né? E não pense que ele vai aparecer para você numa forma feia, assim, com chifre, rabinho, essas coisas, nada. Ele vai aparecer como um pregador, como uma pessoa polida, né? Que vai estar tentando te tirar dos caminhos do Senhor. Agora, as dicas que o apóstolo dá para nós, em primeiro lugar, é isso, falam mentiras. Então, se você está se envolvendo com algum grupo religioso,
onde há a mentira, você já sabe que precisa sair dali, né? Não pode estar ligado àquele grupo que fala mentiras, né? É um dos sinais, é uma das dicas que o apóstolo Paulo ele passa para nós, né? E é importante isso, a gente observar. E nós estamos vivendo em dias quando há muitas mentiras, né? E a gente precisa realmente tomar cuidado. Proíbem o casamento. Existem muitos grupos, né, que não, sem ser a própria Igreja Católica, que proíbem o casamento. Nós sabemos que os padres não podem casar, os bispos, etc., né? Mas também tem religiões evangélicas, como eles falam, que seus líderes também não podem casar, proíbem o casamento. Então, essas dicas estão colocadas aí para um despertamento nosso, não é verdade? Exigem abstinência de alimentos. Isso é fácil, né? Nós sabemos quem proíbe comer a carne de porco, comer o peixe sem escama, e vai assim, né? Aquelas proibições do Velho Testamento, eles aplicam na nossa vida de hoje, né? E eles estão, então, exigindo a abstinência de alimentos. A gente tem que ter, então, um certo cuidado. Se você lendo esses textos que eu coloquei aqui, você vai descobrir, então, os ensinos dos demônios, e você vai descobrir que mentira é uma das características, proibir o casamento é outra, exigir a abstinência de alimentos é outra. E aí você vai saber quem são, né, aqueles que são que estão com ensinos falsos, né? É bom pensar isso, irmãos. É muito importante para nós. Continuando em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós temos, então, mais algumas palavras que nós temos que notar, né? Nós observamos, então, que nos últimos dias, Paulo disse que as pessoas seriam avarentos, né? Você pode olhar lá, vai encontrar isso aí, né? Eles seriam avarentos, o amor ao dinheiro. E nós estamos, então, pensando muito nisso nos nossos dias, porque o nosso país está sofrendo exatamente por causa da avareza de líderes que governaram o nosso país, né? Apesar de já ter muito dinheiro, queriam mais e querem mais, e então eles estão roubando o país, trazendo a miséria para o país, e nós estamos vendo isso com muita clareza. Então, a avareza é um pecado, né, que é característica dos últimos dias. Nós precisamos, então, lembrar esse detalhe, né? Outro que está aqui em 1 e 2 Timóteo 3 é a desobediência aos pais. Tem ali vários sinais que são mencionados, mas eu destaquei esses, né? E eu creio que os irmãos conhecem a palavra e também podem examinar, se quiser, né? Então, desobedientes aos pais. Parece que esse texto se revela os nossos dias com muita clareza, não é verdade? Os filhos não querem obedecer aos pais. E hoje nós estamos tendo grandes dificuldades, né? Porque nós estamos vendo como os filhos estão rebeldes, como eles desobedecem aos seus pais, partem por caminhos, né, que são contrários à vontade de Deus, contrário à instrução dos pais, e é uma tristeza, mas é um sinal. Avareza é sinal, desobediência dos filhos é outro sinal, e a gente não pode esquecer isso, não é verdade? Sem domínio de si, o que você pensa que é, não é? A gente pensa, na minha juventude, a gente não tinha tanta dificuldade dessas coisas que tem hoje, mas tinha a pinga, né? E muitos se entregavam ao vício da bebida alcoólica, né? E às vezes ficava nessa situação. Eu me lembro de voltar um dia a São Joaquim, ver um colega meu que não se converteu, que estava caído assim na calçada, porque ele bebeu muito, né? No caso aqui, não é bebida, no caso aqui é droga, né? Mas no caso ele era bebida. Eu fiquei triste por ver ele naquela situação, mas dei graças a Deus porque o Senhor me tirou daquela situação, né? Então a gente dá graças a Deus por
Ele ter nos livrado desse mundo tão perdido. Esse é um dos sinais, sem domínio de si. Nós estamos vivendo isso de uma forma muito clara, né? Porque nós estamos vivendo hoje o auge da droga. Então, nós vimos como as drogas vêm cada dia aumentando de intensidade, né? Dominando os nossos jovens, e o número de jovens que morrem por causa da droga é muito grande, né? Muito grande. Eu não fiz uma pesquisa, mas eu sei que é muito grande. Principalmente aqui em Londrina, quase todos os dias morrem jovens, né, por causa da droga. E nós estamos vivendo isso, né? Vivendo isso. Avareza, desobediência aos pais, sem domínio de si, né? E muitas famílias estão sofrendo, estão chorando, né, por causa da droga, que está consumindo seus filhos, acabando com a família, né? E realmente é triste. Mas são sinais que devem nos despertar, né? Que nós estamos nos aproximando, né, da hora do arrebatamento, que para nós é um momento importante. Ligados à paixão carnal. É, é interessante isso aqui, irmãos, né? Está lá em 2 Timóteo 3 também, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu coloquei aqui essa ilustração de uma dança aqui, porque, irmãos, na verdade, a gente se lembra, né, do passado, quando a gente era jovem, se converteu, os primeiros dias da fé cristã, né? Nós tínhamos ensinos preciosos e nunca víamos uma igreja, mesmo denominacional, né, vivendo essas coisas, não é? E hoje, para nossa tristeza, nós estamos vendo isso. Ah, as igrejas estão seguindo o ritmo do mundo, né? E eu não estou falando só das denominações, não. Alguns grupos nossos também, né? Eles estão usando a dança nos seus cultos. E é uma tristeza pensar isso, mas está acontecendo. Só que é um sinal, né? É um sinal dos últimos dias. É um sinal da volta de Cristo. Os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, não é verdade? Às vezes, alguns grupos, eles fazem um casamento e depois vão dançar a dança do noivo ali dentro do salão da casa de oração, que é uma tristeza, né? Mas tem outras que eu conheço também que praticam isso não só em casamentos, né? Então, isso é uma tristeza, irmãos, né? Ver o sinal se cumprindo dentro de nossos irmãos é muito triste. Então, nós precisamos pensar na realidade, precisamos ser sinceros, precisamos ser servos de Deus, né? Precisamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E lembrar que ser mais amigo dos prazeres do que de Deus é uma característica dos cristãos hoje, e nós precisamos ter cuidado com isso, né? Desculpa, eu estou apanhando aqui. Agora, ligados à paixão carnal, ainda temos tendo forma de piedade, né? E isso está também em 2 Timóteo 3 e 5. E o que é a forma de piedade, né? É um lobo vestido de ovelha. Tem forma de piedade, mas nega o poder da piedade. E realmente nós estamos vivendo assim, né? Vivendo dias. Se você ler Mateus capítulo 7, você vai descobrir, né, que nós estamos vivendo assim dias, né? Quando o lobo está vestido de ovelha e ele está enganando o ser humano. Então são sinais. Nós estamos observando sinais, né? E nós precisamos então lembrar que isso é verdade, está acontecendo, é uma realidade, e nós precisamos acordar, né? Sinais ligados à natureza. Talvez nós não vamos ter tempo para avançar até onde precisa, mas outro dia a gente continua, se Deus permitir, né? Eu queria que você notasse, irmão, irmã, isso aqui, olha. Grandes terremotos, em Lucas 21 e 11, né? Grandes terremotos. Não é terremotos só, né? Mas grandes terremotos. Porque no século passado, houve muito pouco, né? Quase não se ouvia falar de terremotos, mas nós estamos vendo como vem aumentando, né?
a quantidade de terremotos e a densidade também dos terremotos, mas a profecia, ela não fala terremotos, ela fala grandes terremotos. A gente deve observar isso, né? Eu observei algumas coisas nesse sentido. No Chile, em uma cidade chamada de Valdívia, no dia 22 de maio de 60, houve um grande terremoto, né? Grande terremoto de grandes proporções, né? Agora, observe aqui os grandes terremotos. No Chile, na Indonésia, e aqui nós tivemos quase 2.000 mortos, né? Na Rússia, 7,7 é uma magnitude grande, né? No Japão, nos Estados Unidos, no Japão, e olha as datas, né? 10/4/2018, 2018, né? E 2017, agora aqui 2018, 2018, agora aqui 14 terremotos em 2020. Aí você pode pesquisar e ver o tamanho desses terremotos, né? Nós estamos em 2021, bem no começo, né, de 2021, mas já teve 5 terremotos. E observando as datas, você vê que nós estamos vendo grandes terremotos já nesses últimos anos. Isso deve despertar a gente, deve chamar a atenção da gente, né, para essa realidade que está de fato acontecendo. São grandes terremotos, né? Agora, grandes sinais no céu em Lucas 21:11. Então, você vai observar que esse sinal está determinado ali, né? Em Lucas 21:11. O que são esses grandes sinais? Eu tenho observado alguns. Isso aqui aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, né? Esse outro aqui eu não me lembro exatamente, mas esse aqui foi em Londrina, no Paraná, né? E tem muitos, se você vai pesquisar, você vai descobrir que há muitos sinais no céu, né? E grandes sinais, né? Vistos, sinal visto no sul do Brasil, né? Esse facho de luz e essa... Então, há muitas coisas assim, se você vai pesquisar, vai descobrir muita coisa, e a gente sabe que a Bíblia fala de grandes sinais no céu. É bom a gente ficar olhando para cima, né? De vez em quando nós vamos ver, às vezes, alguma coisa que chama a nossa atenção. São sinais que estão nos despertando, né? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nosso tempo está terminando, talvez nós vamos ter que parar aqui, né? Mas nós temos também os sinais descritos em Lucas 21, e nós temos as pestes, né? Varíola, gripe espanhola, peste negra, malária, tuberculose, cólera, AIDS, febre amarela, tifo, poliomielite, Covid-19, né? É interessante, irmãos, né? A peste negra, essa peste negra surgiu, a peste é chamada peste bubônica, é uma doença causada pelo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. Então, nós sabemos que esse tempo foi um tempo bastante difícil, né? E agora, a gripe espanhola foi em 1918, já está chegando mais perto de nós, né? E é interessante porque na gripe espanhola não havia digamos, o conhecimento que o mundo tem hoje, né? A tecnologia que o mundo tem. Tanto é que você pode olhar, as pessoas estão cavando valas, mas manualmente, né? Se fosse hoje seria bem mais fácil, mas eles tiveram muita dificuldade, foi muita gente que morreu ali naqueles dias, na gripe espanhola. Quanto tempo demorou a gripe espanhola? De janeiro de 18 a dezembro de 1920. Infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas.
cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. É interessante, irmãos, né? Quando a gente olha para isso, não é verdade? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, né? Voltando aqui na gripe espanhola, é que a gripe espanhola terminou assim, sem aviso, né? Chegou um tempo e ela desapareceu. Então a gente fica pensando como será que foi, né? Deus eliminou ela, né? Assim numa época e tudo acabou, a humanidade voltou ao seu normal. A gente espera que aconteça assim também agora, né? Agora nós estamos vivendo a época da Covid-19 e nós estamos então vendo como a situação do mundo está bastante caótica e temos perdido muitos irmãos, irmãs, né? É uma lástima isso, né? Mas nós devemos lembrar, irmãos, que também é um dos sinais dos últimos dias e nós precisamos ter o nosso coração voltado à palavra, voltado ao Senhor e estarmos preparados, né? Preparados. Não é preparado para morrer. Se você está preparado para a volta de Cristo, está preparado para morrer, não importa, né? Se nós tivermos que passar pela morte, nós estamos prontos e vamos ao encontro do Senhor da mesma forma, né? E se Ele vier, nós estamos preparados, vamos estar com Ele, né? Então, é maravilhoso o fato de que nós somos cristãos, nós pertencemos ao Senhor, nós temos essa esperança viva dentro do nosso coração. Mas não deixa de ser um dos sinais dos últimos dias. Não podemos esquecer essa realidade, né? E agora eu vou parar porque nós não podemos continuar. Mas outro dia nós avançamos pensando nos sinais ligados à ciência e depois vamos entrar em detalhes, né, do arrebatamento, quando será, como acontecerá, e vai ser muito bom se Deus permitir. Mas eu espero que todos tenham entendido e se tiver dificuldade, pode escrever, né, no WhatsApp ou por e-mail, pode ligar também. É um prazer estar falando com os irmãos, né? Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção e que Deus abençoe todos os que estão reunidos conosco neste momento.